Olá, pessoal! Então hoje nós vamos trabalhar com as nossas páginas do livro de ciências, mas agora vocês ainda vão usar a apostila volume 1. Na apostila volume 1, vocês vão trabalhar da página 378 até a página 383. Então, o que vai acontecer nessa primeira aula? Nós vamos finalizar a apostila do volume 1. Então, nós vamos finalizar essas atividades de ciências. Então, aqui nós temos assim: do que são feitos os seguintes objetos? Escreva os materiais que correspondem às imagens. Então, vocês estão vendo os objetos? Vocês vão escrever. Esse copo aqui, que é uma bebida de morango, vocês podem colocar que ele é feito do quê? De plástico. Muito bem. Esse copo aqui é feito do quê? De vidro. E a panela é feita do quê? De metal, isso aí. E a garrafa? Também de plástico. E essa caixa? Parece um caixote de madeira. Depois que vocês completarem aqui, vocês vão aqui embaixo na número 2. Escreva o nome de 3 materiais que podem ser reciclados. Então, a gente já fez robôs, eu fiz um robô, vocês fizeram outros brinquedos aí na casa de vocês, utilizando alguns materiais. Então, vocês podem escrever aqui, desses materiais, o que pode ser reciclado. Então, por meio daqueles lá, aqueles brinquedos que vocês fizeram, que utilizaram esses recursos que podem ser recicláveis. Vocês podem estar escolhendo 3 agora e escrevendo aqui. E na página 379, vocês vão completar. Escreva aqui 2 características do metal. Então, o que a gente pode escrever do metal? O metal, ele é o quê? Ele é duro. O que mais? Eles podem ser reciclados? Sim, né? Então, vocês podem estar colocando aí mais características do metal. Vocês podem estar pesquisando e colocando. Ou então, pode escrever que ele é duro e que ele pode ser reciclado. Por que as roupas não são feitas de metal? Por que elas não são feitas de metal? Porque ele é duro, né? Como que a gente vai vestir uma roupa de metal? Então, não ia dar pra gente vestir, utilizar uma roupa dessa no nosso dia a dia, né? E na número 5, escreva aqui 2 características do plástico. Então, vocês podem escolher, podem estar pesquisando ou podem estar escrevendo que eles podem ser finos, que eles podem ser maleáveis. Vocês podem fazer a pesquisa também e encontrar aí muitas características sobre o plástico. E na número 6 diz assim: pinte as caixas que descrevam as características da madeira. Então, vocês podem pintar que ela é natural, que ela é retirada de árvore e que ela é resistente. Então, vocês vão pintar essas 3. Ela é macia? Não, né? A madeira, ela é dura, né? Então, vocês não vão colocar que ela é macia. Então, vocês vão pintar natural, retirada de árvore e resistente. E na número 7 diz assim: escreva o nome de 2 objetos feitos de madeira. Então, vocês podem olhar na casa de vocês, devem ter objetos feitos de madeira. Banco, mesa, né? Alguns objetos aí que vocês podem estar observando, analisando como que é esse tipo de material e também escrevendo aqui, preenchendo essa parte da apostila de vocês na página 379. Depois, na página 380, nós temos aqui: escreva o nome de 2 objetos feitos de vidro. Esse aqui também vocês podem pesquisar na casa de vocês e colocar. Número 9. Qual é o impacto que o lixo traz? Que o lixo plástico, na verdade. Qual é o impacto que esse lixo tem no meio ambiente? Então, aqui ele fala assim: o plástico dura muito tempo na natureza, polui rios e mares e pode fazer mal aos animais que não diferenciam o lixo plástico de seus alimentos. E também tem a outra opção, que é: o plástico não pode ser reciclado.
Então, vocês vão marcar aí qual é a opção que vocês acham correta. O plástico pode ser reciclado? Pode, né? Então, vocês vão marcar a opção na primeira questão aí, que o plástico dura muito tempo na natureza, ele polui rios e mares e pode fazer mal aos animais também, que não diferencia o lixo plástico dos seus alimentos. Então, vocês marcam X nessa questão. E na número 9, vocês vão pintar a lixeira de acordo com as cores corretas. Então, esse aqui, vocês já conheceram as lixeiras, a gente já trabalhou lá na sala, mas eu também vou dar uma ajuda para vocês. Então, o papel, vamos lembrar qual era a cor da lixeira que a gente usava para jogar o papel? Azul, muito bem. E o plástico? O plástico, meu Deus, eu não consigo lembrar. Vamos pensar, o plástico é vermelho, isso aí. E o vidro? Qual é a cor da lixeira do vidro? Verde, muito bem. E o metal? Que cor que é a lixeira do metal? Isso aí, amarelo. Então, vocês vão pintar papel, plástico, vidro e metal nas suas respectivas cores. Na 381, nós podemos observar o exercício número 10. Observe a imagem. O que você acha que a turma da Eleva poderia fazer para reduzir o lixo produzido na festa do aniversário do Toru? Então, olha lá o lixo. O que vocês acham que ele podia fazer? E aqui tá falando assim, não temos que lavar nada, já que é tudo descartável. O prato de plástico pode ir para o lixo, então eles estão jogando objetos descartáveis. E o que eles poderiam fazer para reduzir esse lixo? Eles poderiam estar utilizando objetos laváveis, isso aí. Então, a gente pode escrever isso ali nessa opção, que eles poderiam estar usando objetos que poderiam ser lavados e reutilizados novamente. E aqui na número 12, vocês vão marcar V para as opções verdadeiras e F para as opções falsas. Então, vocês vão analisar aí e vão marcar aí verdadeiro ou falso. E na página 382 e 383, vocês vão preencher aí. Preencha o esquema com os principais tópicos apreendidos no capítulo. Então, vocês vão escrever o nome desses tópicos aqui que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos sobre o plástico, o papel, a madeira, o vidro e o metal, certo? Até a 305. Então, aqui o que nós podemos dizer? O que define um ser vivo? Então, vamos lá. Ó, ele diz assim, separe as imagens em dois grupos, como você pode chamar cada grupo? Então, se eu olhar aqui essas imagens, o que eu posso ver? Eu posso ver um gato, um pintinho, um cachorro. E aqui nós temos um computador. O que os seres que você colocou no mesmo grupo têm em comum? Quais são as necessidades dos bichos de que eles precisam para crescer e se desenvolver? E aí nós temos cadeiras, nós temos talheres, nós temos papel, que são os jornais, e nós temos aqui uma árvore. Então, se eu separar aqui, ó, o gato, o pintinho, o cachorro e a árvore são os seres vivos. E aqui, notebook, cadeira, garfos, papel, são seres que não têm vida. Então, nós podemos separar em seres vivos e seres não vivos, né? Agora, neste capítulo, vocês vão trabalhar. Identificar seres vivos e não vivos, identificar características dos seres vivos, relacionar os seres vivos com o ambiente em que vivem, classificar seres vivos em grupos ou semelhança e identificar fases da vida de alguns desses seres vivos. Nesta parte aqui, página 302, os seres vivos e não vivos. Beca e Torugo estão em uma discussão bem animada. Beca, já falei que as flores já não estão mais vivas, elas foram arrancadas da terra. Mas Torugo, as flores são seres vivos, é claro que elas estão vivas. Se eu as colocar em um vaso com água, elas duram vários dias. Ih, agora você me confundiu, Beca. E você, o que acha? Marca com um X no nome de quem você acha que está certo.
É a Beca ou o Torugo? Então, vocês vão marcar o X aí em quem vocês acham que está certo. 303. Observe as imagens a seguir e responda. O que elas têm em comum? O que ela tem em comum? Olha lá, nós temos um porco, nós temos uma galinha, ela está chocando os ovinhos, nós temos uma joaninha e nós temos uma plantinha em desenvolvimento. O que essas imagens têm em comum? Tem em comum o quê? Que todas elas são seres vivos, né? E todos aqui, eles são animais que se locomovem, né? E de um lugar para o outro. A planta, ela não se locomove, mas ela se movimenta. Por quê? Porque ela é pequenininha e ela vai crescendo. Na número 2 está dizendo assim, circule as imagens dos seres que não têm vida. Então, o que vocês vão circular? O peixe tem vida? Sim. O livro tem vida? Não. E essa pedra tem vida? Não. Então, vocês vão circular as duas imagens aí que não têm vida. Página 304. Esta página aqui está dizendo o que os seres vivos têm em comum. Olhe as imagens, descubra os animais que formam pares e depois ligue. Então, vocês vão olhar aí o gatinho, a tartaruga e o pintinho. Vocês vão ligar aí o gato lá no outro gato, né? Tem um gatinho que é filhote e aí o par dele seria uma gata grande, né? Para ser a mãe. O pintinho vocês vão ligar lá na galinha. E a tartaruguinha, vocês vão ligar lá na tartaruga adulto, né? E os animais nascem, crescem e se tornam adultos. Essa é uma das características de todos os animais. Observe as fases da vida de Duda. Então, olha só. Aqui tem a Duda bebê. Olha lá, tá gatinhando. Aí nós temos a Duda um pouquinho maior, brincando com a bola. Depois ela já cresceu mais um pouquinho, olha só, fazendo careta. E já tem a Duda aqui grande, pegando o gatinho no colo. Então, essa é a fase da vida de Duda. Aqui na 305 diz assim, registre com fotos ou desenho em seu caderno as seguintes fases de sua vida. 1 mês de vida, 2 anos de idade e atualmente. Então, vocês vão fazer esses desenhos aí. Pode ser numa folha e pode guardar na pasta. Depois está dizendo, os seres vivos nascem, crescem e morrem. Todos têm movimentos e respondem a estímulos. Os animais, por exemplo, quando se sentem em perigo, podem se esconder em abrigos ou se defender. Há plantas que movem as folhas quando são tocadas. Então, olha só, aqui tem um exemplo de uma planta que ela se move quando ela é tocada. As folhas da mimosa se juntam quando ela é tocada. Então, essa aqui é uma característica dessa planta. E aí nós temos o acredite se quiser, que é uma curiosidade. Você sabia que as plantas também precisam do oxigênio? Vocês sabiam? Elas precisam. E os alimentos, como os animais. No entanto, elas não se locomovem como as pessoas. Elas apenas têm movimentos. Um exemplo são os girassóis. Eles viram na direção do sol ao longo do dia. Olha lá. Eles não se locomovem, mas eles se movimentam. E aí tá uma curiosidade aqui na página 305. Então, essa foi a nossa aula de ciências. Beijos e até a próxima aula.